Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala aqui é o Renan e você está no canal Megascópio. E se vocês acompanham o nosso trabalho aqui no YouTube há um certo tempo, também no site www.megascopio.com.br, vocês sabem que a gente costuma trazer com uma certa periodicidade, ou quando é lançada, reviews e análises de materiais que, por exemplo, ganham leituras em outras mídias, como são o caso de muitos jogos que têm HQs derivadas. Então hoje vamos fazer um ranking das 6 HQs já publicadas de Bloodborne, tá? Só lembrando que essas 6 análises que eu vou comentar aqui, eu vou comentar brevemente sobre alguma delas, mas individualmente todas elas já estão publicadas aqui no canal. E para quem não nos conhece ou não acompanha nosso trabalho aqui no YouTube, temos uma playlist somente com as reviews de The Witcher, Cyberpunk e também Bloodborne, que eu acho que vocês vão curtir bastante. Então vamos lá começar a nossa análise falando sobre as HQs de Bloodborne, que são histórias bastante interessantes, são derivados do universo, algumas delas trazem personagens novos, outras abordam personagens que já são consolidados nesse universo, e até o momento nós temos 6 HQs publicadas, que são elas: A Death of Sleep, The Healing Thirst, A Song of Crow, The Torn Asunder, The Lady of the Lantern e The Blank Dominion. São histórias bastante interessantes, e já adiantando, como eu acabo falando principalmente na review de A Torn Asunder para The Lady of the Lantern, os 4 primeiros volumes eles foram escritos pelo mesmo autor, enquanto que os outros 2 por outro. E de forma geral eles funcionam de forma independente, só que pelo primeiro autor ter trabalhado em mais volumes, The Torn Asunder possui um vínculo um pouco maior, porque ela tenta vincular todas essas histórias em um único personagem para trazer um contexto geral do universo, enquanto que as duas últimas histórias são basicamente continuação de forma bastante direta, tá? Então vou classificar por ordem de lançamento. A primeira dela é a Death of Sleep. Eu colocaria a Death of Sleep com uma abordagem boa. Tá? Não chega a ser ótima, mas é uma história interessante, ela te cativa, te dá vontade de ler mais, e pensando, trazendo uma análise voltada para um público geral, é uma ótima história de introdução a esse universo de Bloodborne, uma história divertida dentro dos conceitos de Bloodborne, não traz muitas explicações, mas você pode ler de uma forma bastante tranquila. Já quando a gente vai para The Healing Thirst, eu acho que ela chega a ser uma história ótima, talvez. Se colocaria entre boa e ótima, mas eu acho ela melhor do que The Death of Sleep. Ela tem um quesinho de mostrar um pouco mais como funciona o universo de forma geral, porque enquanto Death of Sleep vai trazer um contexto de uma Iarna já destruída, em que os caçadores estão prevalecendo ali, ou prevalecendo não, né, tentando prevalecer, The Healing Thirst, ela vai trazer uma abordagem um pouco anterior a isso, se passando basicamente temporalmente antes de Death of Sleep, o que eu acho que traz conceitos mais bem demarcados para quem não conhece o universo, e serve muito bem como um complemento para muita coisa que a gente já viu ali em Death of Sleep. Então, The Healing Thirst foi o segundo volume, só que ele complementa muito bem. Eu acho que a ordem de leitura não vai impactar em relação a esses 2 volumes, justamente porque a gente vai ter volumes que trazem explicações congruentes um com o outro. Então, se você ler Healing Thirst primeiro, você vai chegar naquela conclusão: entendi tal coisa aconteceu assim, assado. Aí quando você for ler The Death of Sleep, certos conceitos vão ser expostos e você já vai ter aquilo em mente. Então, super tranquilo. No caso contrário, você pode ficar com alguma dúvida ali aqui, mas Healing Thirst vai sanar o que você precisa. Então, uma história bastante interessante, uma trama que vai te deixando cada vez mais curioso pela união dos personagens e, claro, tudo muito bem desenhado. Eu não vou nem entrar no mérito de arte para essas duas, porque elas são muito interessantes e vai
ter um desdobramento em questão de arte, de diagramação, muito mais nos outros 2 volumes. Porque agora nós vamos falar sobre a Song of Crow. A Song of Crow é a história que eu menos recomendo para quem nunca leu nada de Bloodborne começar a ler. Ela é uma história que pega o abstrato e joga lá pro alto. Ela vai abordar um personagem que já deve ser conhecido de quem jogou a franquia. E ela, assim, ela vai trabalhar temas que vai abstraindo o que o personagem sente, como ele vê aquele mundo, levando basicamente pro caminho da loucura mesmo, né? Porque o Bloodborne tem isso, de você ir entrando num ciclo de até virar aqueles monstros que a gente vê nas edições anteriores. Então aqui, esse personagem, ele é especial, logicamente, mas ele vai entrar nesse ciclo também, e a forma com que ele é exposto a isso e como ele vai identificando esses elementos são bastante interessantes. Aqui a gente vai ter alguns conceitos também mais abstratos, como é a proposta do quadrinho. A diagramação é muito interessante para mostrar sequência de acontecimentos, ainda mais porque aqui tem um momento que a gente vai ter páginas espelhadas. Então essas páginas espelhadas carregam os significados da história do personagem, ou o que ele está pensando no momento. Então todo o peso que a diagramação não teve nos outros 2 volumes, ou que foi representado muito mais para trazer um sentimento de ação e dinamicidade, nesse 3º volume da Song of Crow, ela vai ser uma história que vai trazer esse quesinho de diagramação como um elemento narrativo também bastante influente. Então, é uma história aqui que eu classificaria, não vou classificar como ótima por essa questão da abstração, mas eu classificaria como boa. E aí nós vamos para a última história de um dos autores aqui, que é o The Veil Torn Asunder, que também vai ter esse quê do psicodélico, o que do abstrato, de trazer a questão da loucura, mas de uma forma mais palpável. Isso eu digo porque ela vai ter elementos que, se você leu as outras 3, você vai identificar como The Veil Torn Asunder tenta criar um vínculo entre essas 3 histórias e mostrar o que estava dominando a cidade, ou como o mal dominou aquela cidade. O personagem aqui, ele fugiu de uma guerra, basicamente, e depois se envolveu muito na pesquisa do oculto e acabou chegando em níveis muito perigosos. E isso eu acho que traz já uma trama interessante, com um personagem que não vai ter necessariamente um nome, porque ele vai ser identificado ali como um soldado, mas um personagem curioso, dado a sua história de vida e pela repetição de cenas que ele vai vivendo. Essa repetição também vai ter uma função, assim como Song of Crow, de trazer uma alusão à loucura que o personagem está passando, ou que ele está entrando, e como ele está sendo, entre aspas, infectado com isso. Então, a diagramação aqui também vai ter muito peso, só que a gente não vai ter tanta ação, não vai ter tanta explicação do personagem. Esse quadrinho, ele funciona bem como um encerramento para os outros 3. A história não é ruim, a história é boa, o autor consegue vincular os outros 3 volumes de forma competente. E se eu falei para vocês assim, putz, não começa lendo do volume 3, pode começar do 2, do 1 ou do 5, beleza, só que do 3 não. Muito menos isso eu indico começar do volume 4, justamente porque ele é um volume que tem esse vínculo, e se você nunca leu nada, você pode até quitar de ler a série, justamente por essa falta de nexo que ele vai aparentar, mas não, ele não tem uma falta de nexo. Então vamos colocar aqui The Veil Torn Asunder como ok. Agora, vamos começar os últimos 2 volumes da série de Bloodborne, que traz uma característica diferente das outras, porque ele vai focar numa história contínua de 2 personagens, que é a Gretchen e o companheiro dela, que são 2 caçadores, e ali eles vão basicamente tentar caçar e livrar a cidade dos maus durante a noite, como todo caçador está fazendo. Só que nisso a gente vai conhecer um outro personagem,
É a Gretchen e o Abraham, lembrei o nome dele. Um outro personagem que vai ter muito mais influência e vai levar a história de Blank Dominion. Então aqui, como eu falei das outras duas, Blank Dominion é uma história que eu acho que ela funciona sozinha por também ser focada na ação. Só que você vai entender muito mais o contexto de Blank Dominion e por que os personagens estão onde estão se você ler o 5º volume. Então é interessante que você comece ali a ler o 5º volume antes de ler o 6º. Se você não leu nenhum dos outros e quer começar pelo 5º, vai lá, dá certo. Quer começar pelo 6º? Legal, também funciona. Só que ela, de forma independente, o 5º volume funciona de uma forma muito interessante porque ela apresenta personagem, traz ação, a diagramação cumpre a sua proposta de ação e a gente tem uma trama que vai mostrar como os caçadores, apesar da individualidade, podem se ajudar em diversos momentos nesse mundo caótico. Então é uma história que eu consideraria ótima, facilmente, por conta de tudo isso que eu falei. E agora, indo para o último volume, que é The Blank Dominion, já classifiquei ele aqui como boa logo de cara, pra gente já falar sobre ele, que ele vai ser sim uma continuação do 5º volume, é uma história que vai ser uma continuação direta do Lady of the Lantern e vai trazer bastante a questão de ação, exploração de dungeon e etc, retomando bastante a que são os cálices dentro do jogo Bloodborne, tá? Então aqui a gente vai ver diversas criaturas, vai ter referência aos pitumerianos também, que estão bastante incluídos na lore do jogo. E é um quadrinho que eu acho ele divertido, com bastante ação, consegue trazer aquele clima pesado e traz um bom encerramento para a história iniciada no 5º volume de forma geral. Aqui eu coloquei ele como boa, justamente por esse fator de dependência, porque nós temos um personagem aqui que vai vir diretamente do 5º volume, e pra mim, tá? Isso na minha cabeça lendo. Esse personagem, ele precisa de mais explicações, pensando de forma individualizada no 6º volume. E essa explicação, ela é dada no 5º volume. Então isso cria sim uma dependência, não tanto quanto The Thorn Veil Ascender, né? Do 4º volume. Mas ele ainda tem esse vínculo, que pra mim, como leitor, se eu pegasse pra ler o 6º volume, eu ia querer entender, tá, por que eles estão atrás desse garoto, o que aconteceu com ele, sendo que isso já é explicado. Então eu entendo como uma continuação, pensando os dois como uma unidade, não vejo um prejuízo, é uma ótima história, mas individualmente é uma história boa. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo e esse ranking das HQs de Bloodborne. Nos comentários me conta aí se você curte HQs baseadas em games, se você já leu alguma HQ de The Witcher, Cyberpunk, Bloodborne, essa troca de ideia é sempre bastante interessante. E queria pedir também para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho para não perder nenhum conteúdo que for publicado e na descrição vocês encontram o link para as nossas outras redes sociais, né, do Instagram, e também o nosso site www.megascopio.com.br. Eu acho que lá vocês vão curtir bastante as matérias que a gente publica e vocês vão encontrar as reviews das HQs escritas também. Então, caso vocês queiram expandir com artigos e uma parte escrita que a gente produz de conteúdo, lá é o lugar que vocês vão encontrar. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.